Nesse momento, qualquer incêndio se caracteriza como um incêndio criminoso. A retórica, a narrativa é boa, mas na hora de colocar a mão na massa, de fazer o enfrentamento, você vê que não sobra nada. Sobra só a incompetência, a falta de respeito com o povo brasileiro e o sofrimento das pessoas. O discurso sobre as queimadas no Brasil mudou, não sendo mais atribuída a culpa ao governo federal, como afirmava a esquerda anteriormente. Sob o governo de Lula, o país enfrenta recordes de incêndios no Cerrado, com 2 milhões de hectares queimados na Amazônia e graves danos no Pantanal. No entanto, até o momento, não foram tomadas medidas conhecidas pelo governo para prevenir ou mitigar essa tragédia. Já a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, optou por culpar o setor agronegócio pelas queimadas em um programa de TV estatal, além de mencionar um suposto terrorismo climático, sem apresentar evidências ou um plano eficaz de combate aos incêndios. Os senadores Marcos Rogério, Rosana Martinelli e até mesmo o apoiador de Lula, Omar Aziz, reagiram às declarações mentirosas da ministra. Há uma situação terrível que é essa aliança criminosa entre ideologias políticas que querem negar a questão da mudança do clima, o crime que está sendo cometido de forma contumaz em várias regiões do país, e que essas pessoas possam ser punidas na forma da lei. Eles têm, digamos assim, uma diversidade de frentes de incêndios. Uma parte está acontecendo em área de agricultura e pecuária, uma parte dentro da área de campo, de pastagem, e a outra parte dentro de conformação florestal. E uma coisa que nós identificamos, os criminosos, eles estão colocando fogo dentro da própria floresta. E isso é claramente uma ação criminosa. Tem alguém colocando fogo a ponto de colocar fogo aqui no Distrito Federal. Já tivemos 2 incêndios. Nesse momento, nós estamos fazendo um combate severo de um incêndio aqui em Brasília e em várias partes do país. Essa seca está acontecendo em vários lugares no mundo, na Bolívia, no Peru, no Paraguai, em outras partes do mundo também temos incêndios. A diferença é que aqui no Brasil tem essa aliança criminosa de uma espécie de terrorismo climático, onde as pessoas estão usando a mudança do clima para agravar mais ainda o problema. Isso é um crime contra o interesse público, contra a finança pública, é um crime que deve ter, com certeza, uma pena agravada. O Brasil continua coberto de fumaça. E agora o fogo chegou no Planalto Central. Em Brasília, está batendo a porta das altas autoridades da República. Está chegando no quintal de casa de Sua Excelência, o Presidente da República. Os céus de Brasília estão hoje enegrecidos, escuros. O clima, o cheiro, a temperatura, tudo alterado, em razão das queimadas. As queimadas cresceram no tamanho, os focos de incêndios cresceram, o problema se tornou ainda maior, é um problema de dimensão nacional, não se trata de uma situação pontual, e a ineficiência do governo federal e dos estados federados permanecem do mesmo tamanho. Eu ouso dizer, senhor presidente, que as queimadas estão a revelar algo preocupante. O Brasil não está preparado para enfrentar esse tipo de tragédia que afeta a economia, que afeta a segurança e que afeta a saúde das pessoas. A evidência que temos é de que nós estamos num país de dimensão continental, com as suas florestas, os seus terrenos, os seus biomas dos mais variados, com a vegetação
que é absolutamente propícia, suscetível a esse tipo de acontecimento. E a evidência que temos, a revelação que temos, é de um país que se revela incapaz de enfrentar e vencer esse gigante. Obviamente que muito maior é a responsabilidade do governo federal. E aí, eu não vi até agora uma reunião do presidente da República com os governadores. Não vi. Até agora não vi Sua Excelência, o presidente da República, a ministra do Meio Ambiente, aliás, tem ministra do Meio Ambiente no Brasil? Procura-se Marina Silva. Gostava muito de dar entrevista, de gargantear a pauta ambientalista, gargantear movimentos contra boicote nacional a obras estruturantes importantes para o Brasil, como a 319. E onde está a Marina Silva neste momento? Será que está dando palestra internacional em algum lugar? No momento em que o Brasil mais precisa da ministra do Meio Ambiente, inclusive com a sua influência global, por que a Marina agora não vai lá pedir para o Macron apoio para ele vir combater incêndio aqui? Porque é especialista em gargantear e falar que o Brasil é isso ou aquilo outro? Ou era só na época do Bolsonaro? Porque na época do Bolsonaro, governos esquerdistas mundo afora olhavam para o Brasil e o Brasil está se ardendo em chamas, acabando em chamas, desmatamento aqui ou acolá. Hoje o desmatamento ampliou em muito, desmatou-se muito mais agora no governo do PT do que lá no do Bolsonaro. O Brasil está ardendo em chamas no governo do PT e o Brasil parece que não tem uma ministra do Meio Ambiente, não tem um presidente preocupado com a situação e que mobiliza nem os seus governadores. O que está acontecendo? É o básico do básico. Se você tem uma crise de dimensão nacional, vem cá, não, a crise não chegou lá nos estados do Nordeste, tem uma região que, até pela característica, tá bom, mas esses estados têm lá aparato tecnológico, de aviação, defesa civil, que de repente pode fazer uma força-tarefa liderada pelo governo central para ajudar lá o meu estado de Rondônia, para ajudar lá o estado do Mato Grosso, para ajudar lá o estado do Goiás, e agora o Distrito Federal? Vem cá, de quem é a responsabilidade de liderar? Vou chamar o presidente Bolsonaro com a liderança que tem, de repente fazer uma campanha nacional, porque o presidente da República parece dormir em berço esplêndido e não lidera. Eu não estou dizendo aqui que a culpa, assim, eles acusam os outros daquilo que eles fazem. São omissos, são irresponsáveis, não agem no tempo certo e não tomam as medidas adequadas. Mas eu não sou aqui responsável de dizer a culpa das queimadas é do governo Lula. Óbvio, esse é um problema nacional. Agora, criticaram lá atrás o tempo todo, e agora que estão assentados na cadeira, fazem o quê? Ignoram. Mas medidas estão sendo adotadas aqui, fizeram reunião interministerial, não sei do que. Chamaram os governadores para conversa? Não chamaram. Esse é o Brasil real. Então eu repito, eu não vi mobilização, não se reúne, não se discute, não lidera o processo. Governar é isso, governar é tomar decisões, governar é gerenciar, governar é investir, governar é liderar. Repito, onde estão os arautos defensores do meio ambiente internacional, que gostam tanto de apontar o dedo para o Brasil, e que não vieram ajudar a apagar incêndio até agora? Porque Marina é especialista em dizer que tem solução, enfim, falou tanto de liderança e tal, não estou vendo nenhum movimento, senador Omar, nenhum movimento. A retórica, a narrativa é boa, mas na hora de colocar a mão na massa, de fazer o enfrentamento, você vê que não sobra nada.
sobra só a incompetência, a falta de respeito com o povo brasileiro e o sofrimento das pessoas. Então, e aí, eu falei na semana passada, repito hoje, onde estão os artistas, hein? Os artistas da Globo, os internacionais, que faziam campanhas publicitárias pelo o fim dos incêndios, fim dos desmatamentos, sumiram todos, Omar. Sumiram os artistas, não tem campanha. Não tem campanha. Cadê a campanha? Pelo fim das queimadas, pelo fim dessa tragédia toda. Foram amordaçados pelos recursos da Lei Rouanet. Foram amordaçados. Estão silenciados, quietinhos, não falam nada. A dimensão do fogo agora é simplesmente incomparável. Mas não falam absolutamente nada. E eu concluo, senhor presidente, apenas peço 2 minutos para Vossa Excelência. Vossa Excelência me daria uma parte, senhor? Omar, ouço Vossa Excelência. Veja bem, senhor, nós somos numa região que é muito criticada qualquer tipo de atividade ambiental. E a gente sofre muito com isso, a gente é cerceado de ter algumas vantagens que o resto do Brasil tem. A gente é cerceado de ter uma estrada asfaltada, e agora nós estamos vendo isso no Brasil todo, aqui. Né? Hoje de manhã, Brasília, desde ontem, né, se assusta com um incêndio aqui numa floresta que não vai se produzir nada. Então, essa teoria de que está se queimando, está se desmatando para produzir, não é verdadeira. Isso prejudica muito o agronegócio, nós sabemos disso. Prejudica demais o agronegócio, até porque a falta de chuva, e você está perdendo safras. É isso. Nos próximos anos, e isso é ruim para a economia brasileira, isso é ruim para a produção brasileira, e para superávit comercial que o Brasil tem em relação às commodities que ela produz e vende, né, em todos os sentidos. Eu, como todos os brasileiros, viemos com muita preocupação, né, e sempre nos acusaram, né, nós sempre fomos os responsáveis por tudo que acontece de ruim. Se chove muito, a culpa é da Amazônia, se tem seca, a culpa é da Amazônia, se tem isso, é a culpa da Amazônia. Aí vem a França se mete, a Inglaterra se mete, eles emitem mais CO2 do que nós emitimos. Mas esse momento é um momento realmente que eu acho que não tem que ter lado nem direita, nem esquerda, nem centro, nem agronegócio, nem ambientalista. Eu acho o momento de todos nós nos juntarmos para que haja realmente um direcionamento e que a gente possa fazer o combate e a prevenção futura, para que não aconteça outros anos. Porque é muito difícil você hoje prever. Então, a expectativa que Laninha possa trazer chuva, né? Existe a expectativa, segundo os cientistas que estudam essa área, e eu espero realmente, senador Marco Jorge, que seu discurso, ele não é diferente do nosso nesse momento, né? Há que ter um direcionamento, há que ter uma reunião, há que juntar todas as forças necessárias, governadores, prefeitos, até porque os problemas estão nas cidades. É isso. E a presença dos prefeitos é muito importante nesse momento para ajudar a combater e a prevenir esse tipo de acidente que é insanável depois em todos os aspectos da economia, na saúde e principalmente na visibilidade que o Brasil tem mundialmente hoje. Sim. Muito obrigado, nobre senador Omar Aziz. Incorporo a fala de Vossa Excelência. Inclusive, além do chamamento aos prefeitos, governadores, o setor privado, a aviação agrícola do Brasil pode ajudar muito nesse momento, com os aviões de pulverização, ajudando no combate às chamas. Sabe? É uma questão de liderar, de convocar a missão. O que não podemos aceitar é a omissão. Isso é inaceitável. Senador Martinelli, Vossa Excelência tem uma parte, senador. Só para complementar o seu discurso, nosso líder. Sob crise, Marina vai a Nova York falar sobre o clima, tá? A ausência da ministra no Brasil ocorrerá em meio ao aumento das queimadas no Brasil. Essas reportagens aqui que estou lendo da Metrópole. O presidente Lula autorizou a viagem da ministra Meio Ambiente a Nova York
entre o dia 21 a 27, justamente para participar da Cúpula do Futuro, que vai debater sobre temas como direitos humanos e crise climática. Chega a ser hilário, né? Vai se afastar onde os da questão justamente da responsabilidade de compromisso com o Brasil. Em vez de realmente se reunir, ontem foi a primeira reunião que foi também destacado, que teve essa reunião com os ministros. Por quê? Porque chegou o fogo em Brasília. E é o que nós estávamos falando, faz mais de meses que o Brasil está pegando fogo e somente a hora que chegou na porta da casa do presidente que começaram a tomar atitude. Muito obrigado, Vossa Excelência. A ministra Marina Silva precisa voltar para o Brasil logo para discutir o futuro do Brasil, porque senão daqui a pouco não tem futuro, o fogo queima tudo, né? Justamente, ela não deveria nem viajar. Não deveria ter ido para começar a conversa. A ministra tem o hábito de contar inverdades, como uma estratégia para ocultar sua própria incompetência. Poucas semanas após assumir o cargo, em janeiro de 2023, ela mentiu durante o Fórum Econômico Mundial em Davos, Suíça, afirmando que mais de 120 milhões de pessoas passam fome no Brasil, enquanto, na realidade, de acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios do IBGE, 7,4 milhões de pessoas vivem em situação de insegurança alimentar moderada ou grave no Brasil. Meses depois, sem conseguir explicar seu fracasso diante dos incêndios florestais, ela participou de um evento no Amazonas e, segundo relatos, atribuiu os incêndios a ataques de nanomísseis e irregularidades cósmicas. O vídeo do evento foram apagados e o governo alegou, sem provas, que as suas palavras foram tiradas do contexto.